Estamos aí. Pode começar. Pode sonar? Pode começar. Estamos aqui de volta com mais um episódio e agora estamos aqui com o Fabrício Mendes. Aê! Valeu, pessoal. Obrigado. Cara, quem se lembra do Fabrício, quem conhece o Fabrício, tem gente que conhece só seu blog e não conhece você, né? Muita gente. Muita gente, né? O Fabrício, ele é um dos dinossauros da internet, posso chamar assim ou não? Pode, Né? se você se considerar um também, eu aceito. Tá bom. O Fabrício, ele é o criador do blog Vida de Dentista, blogzinho verdinho, na época dos blogs, nem tinha Instagram, ele era da comunidade Pérolas da Odontologia lá do Orkut, então ele foi junto com o Basílio Bernal, foi um dos criadores dessa que levou a odontologia para as redes sociais, né? E eu fui junto depois lá no Twitter, mas é um dos caras ali do início da rede social. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas hoje a gente veio falar de viradas de chave, né? Sim. Ele é um cara que já foi dentista de clínicas pop e tudo, mas ele vai contar a história aqui, é melhor ele falar. Então eu queria que você falasse como é que foi a virada de chave sua para hoje você ser um cara que é gestor de franquias, mas antes você era só dentista. Hoje você é os dois hoje. Sou os dois. Hoje você é os Muito dois. menos dentista do que antes, mas ainda sou. Então conta pra gente aí como é que foi essa virada de chave. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Já falei pro Luiz hoje mais cedo, como para mim é muito legal participar do que eu considero ser o podcast mais organizado, bem trabalhado, bem feito da odontosfera. Não sei se existe esse termo aí, mas vocês estão muito de parabéns. É fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Luiz falou aí, comecei minha participação na internet lá no Orkut. Basílio, que já teve com vocês, né? Ele fundou uma comunidade chamada Pérolas da Odontologia e eu era um membro muito participativo. Era muito legal, gente. Quem perdeu essa época do Orkut, era muito legal. Eu sinto por quem não participou, não viveu essa fase aí, porque foi realmente Você era o Galo, né? Galo. Era o Galo. Tinha o nickname de Galo e era um membro bem polêmico, brigão, que estava lá muito para gerar engajamento, e eu não sabia que eu estava fazendo isso na época, né? Eu era o cara que punha fogo para as pessoas discutirem, para fazer, né, aquela comunidade ficar ativa. O Basílio me convidou para ser um dos administradores, e dali surgiu esse gosto pelo relacionamento com outros colegas, porque eu sou natural de Ilicínia, no sul de Minas, uma cidade pequena de 15 mil habitantes. Então eu tinha pouco contato com outros colegas de profissão, e o Vida de Dentista ele surgiu muito para me ajudar a relacionar com colegas, similar ao que eu fazia no Orkut, só que aí já com uma pegada um pouquinho mais autoral, porque ele surgiu literalmente como um blog de causos da minha vida de dentista. As minhas primeiras postagens foram todas causos odontológicos, lá em 2010. Eu falo que a minha esposa estava grávida da nossa caçula, e ela estava meio me deixando de lado, eu estava com um pouco de energia e precisava gastar essa energia, aí eu resolvi, vou fazer um blog. Aí fui lá e fiz o blog para poder passar um pouco do tempo. Mas nasceu lá em 2010, muito próximo do Dicas Odonto. E aí, opa, já quase chutei um negócio aqui. Chutei com a mão. Final de dia, né? Não, tô bem louca já. Essa hora. Calma. E aí, como é que foi assim? E aí, tudo bem, você fez o Vida de Dentista e tudo mais, mas hoje a gente vê que o Instagram do Vida do Dentista acabou. O que aconteceu? Zerou. Então, durante muito tempo, confesso aqui até um erro estratégico meu, eu não acreditava no Instagram. Durante muito tempo eu achei que o blog e o Facebook sozinhos sustentariam, né, a marca Vida de Dentista. E não entrei no Instagram de cara, e quando eu entrei já estava um pouquinho tarde, eu perdi, né, o trem da história ali. Então vários blogs que começaram antes e se fortaleceram no Instagram mais cedo estão muito mais ativos até hoje, alguns com muitos mais seguidores, porque eu não acreditava muito no Instagram. Mas ele está vazio hoje, não por falta de seguidor, até tem uma quantidade legal de seguidores lá,
a questão toda foi uma estratégia também de negócio, porque quando eu fiz a virada de chave para poder montar uma franqueadora odontológica, a Ortoclínicas, que é o meu negócio principal hoje, eu recebi uma consultoria que me disse que eu tinha uma baita vitrine lá no Vida de Dentista, mas que aquele conteúdo postado anteriormente talvez não ajudasse tanto. E eles me convenceram a apagar toda a história do Instagram do Vida de Dentista. Né? Ai, que dor no coração. Só do Instagram, né? Do blog não, o blog lá. Tá lá, né? O Facebook também não apaguei nada. Aliás, só o Instagram. Eu lembrei que o Fabrício também foi um dos primeiros a começar no podcast. Só que não era podcast de vídeo. Ele tinha um podcast lá de áudio, que era editado, né? Por isso é que eu admiro tanto o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Agora que eu lembrei, porque e o podcast... Então você copiou ele no blog, depois você copiou ele agora no podcast. Eu só não copiei o nome, que é o melhor nome de podcast odontológico que pode existir. Não existe melhor. Pode falar. Você quer falar a vinheta, você lembra? Você me ajudou, né? A vinheta eu não lembro. Não lembro. Eu lembro que o podcast chamava Pode Cuspir. Pode Cuspir. É muito bom. Não, e a gente fazia a vinheta, pode cuspir. E fazia o barulhinho. Mas... Eu acho que eu prefiro pode sondar, pode ser sincera. Eu acho que pode cuspir é o dentista falando pode cuspir, né? Sim. Eu acho genial. Então, só que já tinha, aí a gente inventou o pode sondar. A gente começou o podcast gravando, né, alguns amigos, né, muito amadoramente, né, falando. A gente não tinha também consistência, né? Não havia uma assiduidade de postagens. Postava 10 em um mês, aí depois ficava 6 meses sem postar nada. Então não dá, né? A gente sabe muito bem. Quando dava, né? Era quando juntava a galera, aí fazia ligação, gravava e aí... E a minha internet lá não ajudava. Muitas vezes a gente marcava de gravar e eu não conseguia ter uma conexão decente, ficava caindo toda hora. E a gente tinha uma dificuldade enorme de edição. Meu Deus, era tudo muito difícil. Mas a gente arriscou, né, Luiz? Durante um tempo. O Pode Cuspir teve. Não, a gente foi até mais com o Paulo, com o Paulão, com a Marjô, participou de um tempo. Tiveram uns 10, mais ou menos, que passaram por lá, participaram. Escola. Minha escola de podcast. Né? Foi meu primeiro contato com podcast odontológico. Mas aí nem tínhamos tantos ouvintes como tem hoje. Podcast é uma mídia que ganhou muita notoriedade, tem muito mais gente consumindo hoje do que na época, né? A gente ficava felizão quando dava 25 ouvintes no podcast. Nem imagino quanto que vocês têm, mas garanto que é infinitamente mais que isso. Porque hoje o meio de divulgação é grande. O ao vivo, ele não é muito visitado, porque é um horário meio tarde, a pessoa tá fazendo às vezes um jantar, tá chegando do trabalho, tá tomando banho. Concorrendo com outro curso, com uma live. Nossa, né? Assim, a gente mais concorre complicado. com tudo segunda-feira à noite, né? Então a pessoa assiste depois. Mas muita gente assiste depois, assiste no carro. Ou ouve no Spotify, né? Ouve no Spotify, às vezes no trânsito. A gente escuta muito esses relatos, né? Das pessoas. Eu podcast. Ouço correndo, eu ouço quando eu tô viajando. Então, assim, meu consumo de podcast é essa otimização do meu tempo. Eu estou fazendo outra tarefa e aprendendo um pouquinho. Eu sou consumidor assíduo de vários podcasts e faz muito tempo, quando eu comecei a correr, numa época, 2013 ali, eu comecei a consumir podcasts e percebi o quanto essa forma de transmissão de conteúdo, ela é interessante, principalmente quando a gente começa a ficar sem tempo, né? Sim. Hoje em dia todo mundo está muito... eu escuto podcast lavando louça, às vezes. Eu também. Né? Porque lavar louça é muito chato. Arrumando o quarto. E passa mais aí você rápido. Põe um foninho lá e fica ouvindo. Dirigindo a gente já ouvia rádio, que o podcast é um filhote do rádio, né? E pendurando roupa, fazendo tarefas chatas que a gente não tem que prestar muita atenção, tipo pendurar roupa, lavar louça, arrumar o armário, essas coisas chatas, você escuta o podcast, passa muito mais rápido. Nossa, e com o foninho agora sem fio, cara, você põe um só aqui e você faz tudo. Né? Você faz quando você vê, você vai dormir, o fone tá lá. Porque não é uma aula, né, que você tem que prestar atenção, que você tem que anotar. Não, cara, é uma maneira de você absorver um conteúdo que tem muita informação. Aqui a gente tá falando coisas rápidas e 20 minutinhos de programa e tudo mais, mas se você assiste um podcast longo, né, tipo os nossos podcasts que são longos, que tem muita informação, você absorve um monte de conteúdo e
de uma maneira leve, que você não precisa ficar anotando, né? Enfim. Não, alguma coisinha fica. Não, e É. vamos lá, se você está ouvindo, fazendo uma tarefa e de repente entende que aquilo que foi falado é importante, pô, para lá, anota, coloca no notas do celular, marca num post-it, revisita esse podcast depois. Ou vai buscar mais vantagem de se informação. poder revisitar aquele conteúdo, ouvir de novo para entender um pouco melhor o que não ficou tão bem assimilado, eu acho fantástico. Tá legal pra caramba. E agora eu queria falar da parte estratégica, empreendedorismo, né? Você entrou muito nessa área porque você abriu uma rede de franquias, né? E não é uma rede... Quando a gente fala franquia, né? O dentista tem um pavor, né? Ele fala assim, não, palavra, franquia... franquia não é, né? Assim, tem franquias e franquias. Então eu queria que você franquias falasse um e pouco... clínicas populares, né? Que você falasse um pouco de franquia. Com uma marca bonitinha, né? Uma clínica recepção popular climatizada, lavada, né? De isso aí. ar-condicionado, né? Bom, mas fala de franquias no geral, porque também o dentista também não entende disso, a maioria, né? Isso é uma e verdade. a franquia na odontologia. Primeira coisa é que eu acho que tem muita gente que critica a franquia sem nem saber do que se trata, né? Critica porque ouviu falar que o fulano trabalhou e não foi valorizado, ou porque o paciente da franquia tal reclamou. E assim como acontece falta de valorização fora do ambiente de franquias, acontece dentro. Assim como acontece problema com o paciente fora do ambiente de franquia, acontece dentro. Franquia não é uma blindagem de todos os problemas que um dentista tem quando vai conduzir um negócio. Ele é sim uma metodologia já testada, aprovada por 1, 2, 3, dezenas, centenas às vezes, e que se você replicar no seu negócio, tende a gerar um resultado similar. Nada mais é do que uma receita de bolo. Se você pega o ingrediente daquela receita e resolve colocar o tempero da vovó no meio, pode ser que o resultado final não seja o esperado. Então, basicamente, para ser bem coeso aí nessa explicação, a franquia odontológica, no nosso caso, ela é um modelo de gestão de clínicas odontológicas, onde a gente consegue passar para o nosso franqueado o que fazer desde o primeiro momento que ele decidiu montar o negócio. A franquia ajuda na escolha da melhor cidade, do melhor ponto comercial naquela cidade, projeto arquitetônico, condução da reforma, compra dos móveis, equipamentos odontológicos, material de consumo, layout, todo o material gráfico, enfim, tudo que o dentista precisa, abertura da empresa, software de gestão, nós já temos um pacote completo com tudo que o dentista precisa para poder ter um negócio que tem uma receita que, se seguida, vai dar certo. O problema é que muita gente entende franquia como algo exploratório, que paga mal, né? E aí entra o que o Renato falou. Existem alguns modelos que se assemelham a essa odontologia popular, que não tem nenhum pudor com relação a perder qualidade para aumentar a lucratividade, e isso meio que ficou generalizado como franquia fosse tudo isso, e não é. Todas foram colocadas no mesmo balaio, e não é assim que funciona. E eu falo não só pela minha, que é diferente, mas por outras tantas que eu conheço. Eu tenho vários amigos franqueadores que fazem um trabalho muito bacana e que estão construindo redes, entregando para o dentista parceiro, o franqueado, resultado, lucratividade, para o dentista prestador de serviço, remuneração coerente com aquele momento de vida que ele está, com a sua capacitação, e principalmente entregando para o paciente resultado. O que o paciente foi comprar, foi buscar na clínica, é isso, né? E falei comprar aqui porque a chave virou na minha cabeça muito quando eu entendi essa necessidade do dentista vender. A gente tem um pudor, né? A faculdade de odontologia forma a gente, né? Hashtag odonto por amor. Odonto por amor não paga conta. Sim. Odonto por amor é lindo na faculdade. Na vida real, o boleto cai todo mês e se você não tem resultado, você vai quebrar. Então, o que eu mais percebi nessa mudança
foi o quanto é importante se atentar a esses detalhes administrativos que a gente não é preparado na faculdade para poder vivenciar depois de formado. Se tanto de gente aqui no CIOSP, a maioria jovens que infelizmente não tem a mínima noção do que fazer se derem um negócio para eles tocarem. É um exército de empregados, pessoas que foram formadas para trabalhar para quem tem um pouquinho mais de cabeça administrativamente falando. E é triste isso, porque poderia ter uma pegada, né, dos cursos de odontologia para poder trazer para o mercado gente que tenha capacidade de não ser só funcionário, e sim ser patrão também. Ou parceiro, né? De repente a pessoa não tem perfil empreendedor, não quer montar um consultório, mas se ela tiver um mínimo de conhecimento burocrático, de venda, porque a odontologia... A não gente lembro falou quem várias falou vezes aqui, já falou até hoje. Né? que assim, existe uma profissão que é o vendedor, só. Porque todo mundo é o vendedor. Uma frase que eu ouvi que eu gosto pra caramba: se você não está vendendo, você está comprando de alguém. Meu pai fala isso muito. Seu pai? Meu pai fala muito Então isso. talvez eu tenha ouvido no podcast. Pode ser. E aí, ó, perdão por não ter dado crédito aí. Imagina. E... o que eu ia falar? Então, às vezes a pessoa, ela não tem esse perfil de querer montar uma clínica, ser empreendedor, mas só dela ter mais conhecimento, mais estudo, mais especialidade e tal, ela consegue ser realmente um parceiro de uma clínica. E aí ela consegue ter uma remuneração melhor porque ela vai agregar mais para aquela clínica. Foi o que você falou. O dentista, ele recebe pelo momento de vida dele, pela experiência que ele tem. Então, assim, o que a gente vê no mercado... Eu falo muito com recém-formado. Então, assim, o que a gente vê no mercado eles acabam indo para clínicas mais populares, ou então as franquias, que aí aqui a gente já dividiu bem Sim. o que é uma coisa e o que é outra. Porque eles ainda não têm tanta experiência, só que eles querem ganhar como uma pessoa que tem. E não é assim que funciona. Todos nós já fomos recém-formados aqui. Então, conforme você vai galgando, né, vai subindo os degraus da vida e vai tendo mais especialização, você consegue até ter uma remuneração bem melhor, porque você vai entregar mais resultado em menos tempo, né, pro paciente da clínica. Sim. E aí você vai ser melhor remunerado por conta disso. As pessoas hoje, elas não mostram que merecem, elas acham que merecem. Então eu falo muito para os meus alunos, porque eu dou aula numa pós-graduação lá no sul de Minas, no Instituto Marcelo Pedreira, e a gente tem muita circulação de jovens dentistas lá fazendo especialização em ortodontia. E aí eu falo para eles o seguinte: talvez você não esteja hoje ganhando o que você quer, porque você ainda não merece isso. Faça por merecer. É difícil falar isso para alguém novo que sai da faculdade achando que pode tudo, que vai dominar o mundo. Até vai, mas as pessoas hoje querem tudo para ontem, né? Não é pastelaria, pede quente, sai fervendo. Não é assim que funciona. A odontologia é uma compra por confiança. O paciente precisa confiar. Se você monta um consultório, para ele ter uma clientela assídua que te remunere, não uma vez só. Porque eu acho que é o seguinte: o paciente que foi seu uma vez só, ele não é seu. É o paciente da primeira consulta. Não, se ele foi lá, fez uma restauração e foi embora, não voltou mais. É paciente de primeira consulta que a gente fala. Só a primeira consulta, acabou. Então, se você não tem essa perenidade, né, onde você sabe que o cara hoje é teu cliente, daqui a 6 meses, 1 ano, seja qual for a periodicidade que ele retorna ao dentista, ele vai voltar em você, você não tem um negócio que valha realmente. Né? É isso que a gente tenta colocar, né, no nosso negócio, essa necessidade de não ser descartável assim. De ser aquela marca que vai ficar e que o paciente, quando precisar de novo, não vai nem pesquisar, ele vai voltar lá. Esse é o objetivo. Eu tento colocar isso não só para o pessoal da minha rede, da Ortoclínicas, mas também para os alunos, porque eu acho que assim, me faltou essa guia lá no começo da carreira. Eu não tive alguém para me dar uma orientação. Eu bati cabeça há muito tempo, trabalhei em várias cidades sem resultado. Foram os meus 3 primeiros anos de odontologia. O que eu adquiri nesse período foi um Fiat Uno usado, uma geladeira usada e um computador usado. Em 3 anos. Coisa que hoje, se você trabalhar com cabeça, você
conquista, sei lá, às vezes, de repente, em um mês. Eu bati muito na trave aí, errando, porque eu não tive ninguém para me orientar. Não tem dentista na família, né? Por mais que meus pais me ajudassem dando conselhos, é diferente alguém que já vivenciou a nossa rotina, né? Exatamente. Aqui tem a gente fez um episódio hoje que tem um bom exemplo disso. Assistam um episódio da eu falo Bia Reis, é porque ela é minha amiga. Beatriz Reis. Assistam um episódio dela, porque ela é uma recém-formada que se diferenciou. Que legal. E por conta disso, né? Ela deu várias diquinhas legais aqui no programa para se diferenciar. Vou puxar a sardinha pro meu lado também, porque eu tenho um guia que chama Guia do Recém-Formado, que é justamente essa... Alunos. Justamente essa direção que a gente dá pro. É a direção que a gente dá pros recém-formados. Mas é isso, gente. Já estourou nosso tempo. Já batemos Pô, nosso que pena. tempo. Queria Mas valeu agradecer, demais. Fabrício, você ter vindo falar aqui com a gente. Seja meu parceiro, que é mais de 10 anos, né? Que a gente. Com certeza. A gente perdeu aí um pouquinho que você foi para as clínicas, eu fiquei nos blogs. Mas sucesso pra caramba aí com o que você tem lá na Ortoclínica. Você tem quantas unidades? São 15 já. 15 Minas, unidades? São Paulo e Goiás. Vixe, Tá lá, meu, não é Você brincadeira tem não. saúde mental ainda? Tem? Um pouco. Eu estou precisando de uns conselhos aí depois se vocês tiverem, que tá faltando de vez em quando. Pô, meu, tá rico, hein? 15, Não, mas não são minhas, são dos meus Não, são franqueados. mas são 15, mas é um Luiz, número não vem- legal, não, cara. não vem com essa, tá rico ainda não, tem que remar muito pra chegar. Não, Cara, mas eu fico puta quando o paciente fala assim pra mim. Nossa, tipo assim, você trabalha das 9 até as 7 da noite, todos os dias você fala, doutora, tá rica, né? Eu falo, não, se eu tivesse rica, Porque não tava aqui. eu não tava aqui, trabalhando das 9 às 7 da noite, Bom, né? Mas responde que tá rica sim, tô rica, né? É, De tô saúde. rica. Faço isso tô aqui por- feliz, Exatamente, é hobby. Mas isso. é isso. É isso. Obrigado, Pessoal, Fabrício. obrigado mais uma vez. Valeu. Muito obrigada, até o próximo programa. Tchau! Pô, cara.